movimentação de câmera, né? Vou mostrar alguns tipos de equipamento alguns equipamentos mais comuns, assim, mais utilizados no mercado, né? Alguns tipos de movimentações mais famosas, né? E como reproduzi-las de uma maneira simples e, enfim, artefatos, artifícios tecnológicos desses novos, né? Que, enfim, movimentação de câmera nova não para de ser criada, né? Não para de acontecer, né? Não é como se houvesse, não é como se fosse um repertório limitado, né? Existe a linguagem clássica, né? Cinematográfica, mas, por exemplo, hoje em dia a gente tem as aéreas são feitas com drone, né? O que o pessoal faz hoje em dia com esses aparelhos é incrível, né? São verdadeiros pilotos, né? Bom, mas a gente chega lá. O que a gente pode falar, né? O que é a principal forma de movimentação de câmera, né? As duas mais, posso dizer, mais famosas, né? Você botar uma câmera na mão, vou botar até entre aspas aqui, né? Movimentação, essa é a câmera na mão, né? Você pode movimentar lá a parte do manuseio, né? Você andar segurando a câmera na mão, né? Você faz enfim, a movimentação para a direção que for, né? Enfim, só vamos elencando todas as formas de se, pelo menos as principais, né? As mais conhecidas e relevantes, de se movimentar uma câmera, né? Manuseá-la, a famosa câmera na mão, né? O tripé, câmera parada. E o tripé é interessante que ele te dá algumas opções, como por exemplo a panorâmica. Se a gente for falar de um tripé com cabeça fluida, né, e com esses movimentos que eu vou tentar elencar aqui, né, panorâmica, tilt e, bom, proporciona a própria câmera parada, né. E tripé geralmente, esses que tem a cabeça removível, né, a parte de baixo pode ser utilizada para você colocar uma grua, para você colocar um slider, né, que são os próximos itens que eu vou falar, né. Ou seja, tem essa questão de ser uma base, né, uma base para suas demais maquinarias, né, para suas demais seus insumos de movimentação, né. Fazer uma panorâmica, né, todo mundo já sabe pelo nome, né, é esse movimento de um lado ao outro, né, seja para esquerda, de esquerda para direita ou direita para esquerda, né. Tilt é justamente esse movimento vertical, né? A gente falou do movimento horizontal, o tilt é esse movimento vertical, né? Você consegue fazer justamente também uma combinação desses dois movimentos, né? Mexer na diagonal, né? Enfim, a cabeça hidráulica, né, do tripé te proporciona isso, né? A própria movimentação, a câmera parada, né? Você deixar ela ali no tripé estabilizada, né? E ele ser base para alguns outros dispositivos aqui, como por exemplo grua, né? A mini grua, sliders, que é um movimento lateral também, não panorâmico, né? De girar nesse sentido, parado num ponto, mas o slider ele anda com a câmera, né? Lateralmente, né? Ele desliza, como diz o nome, né? To slide em inglês é deslizar, né? A grua, justamente quando você tem um tripé, você pode ter, é um braço, né, que tem um peso de um lado e você bota a câmera de outro, e você justamente vai manuseando esse peso, né, e a câmera vai fazendo tem esse movimento mais livre, né, não tem um eixo, né, onde ela trabalha, ela se mexe mais livremente, né. Isso que é interessante. Por exemplo, hoje em dia a gente já tem glides, né, são aqueles gimbals, né,
que são estabilizadores de mão, né? Ele tem um contrapeso e você bota a câmera e você vai andando rápido com ele, ele vai dando uma estabilizada, né? Amenizando o movimento dos seus passos, né? Câmera K, como diz o nome, a câmera num carro, né? Justamente dando essa estabilização do carro, essa perspectiva do veículo, né? Temos drones e vans, né? Drones e veículos aéreos não tripulados, né? Para justamente fazer imagens aéreas, né? Deixa eu ver. Esse tipo de estabilizador também a gente tem a opção deles eletrônicos, né? Como, por exemplo, essas câmeras como o Osmo ou o próprio Ronin, né? A DJI, que é essa empresa que faz os drones mais famosos, né? Digamos, eles possuem esses estabilizadores motorizados, né? Que você consegue justamente programar. Vou botar aqui Ronin, né, a exemplo desses mais famosos, né, são esses estabilizadores, né, estabilizadores. Eles, assim como as câmeras Osmo, né, e as câmeras de ação, eles são controlados pelo celular, né, inclusive a trajetória, né, dos eixos que o equipamento pode realizar, né, pode fazer com a câmera, né, pode ser controlado com o celular, né, então você pode programar time-lapse motorizados, enfim, esse tipo de movimentação automatizada por um determinado período de tempo, né. Deixa eu lembrar se existe mais algum agora que eu estou me esquecendo. A questão dos rigs, né, dentro dessa ideia da câmera de mão, né, a gente tem os rigs, né, essas estruturas que a gente vai acoplando monitores, LEDs, microfones, gravadores de som, né, e a câmera vai ficando monstruosa, né, gravadores também HDs, né, gravadores externos, né, lentes, follow focus, parasol, né, aba para fazer do monitor para evitar a luz do sol, né, evitar os raios, né, ou seja, a câmera vai ficando enorme, né, vai ficando cada vez maior, né, e enfim, é como se fosse uma estrutura para você colocar a câmera e todos os acessórios, né, de uma maneira confortável, apoiar no ombro, esse tipo de estrutura vai no tripé. Claro, né, eu esqueci de falar do principal, um do principal, mas dos mais famosos, Dolly, né, aquele carrinho, quem já viu, você monta os trilhos, né, e você bota uma espécie de um carrinho em cima dos trilhos, uma espécie não, de fato um carrinho, né, coloca o tripé aqui em cima e o assistente vai empurrando, né, o maquinista vai puxando, né, ou vai empurrando as rodas, né, elas vão em cima do trilho, você constrói esse trilho no desenho que você desejar que a câmera faça, né, na movimentação dela, né, e enfim, o operador vai aqui em cima, tem um tripé, né, aqui a câmera vai aqui em cima e a pessoa pode puxar ou empurrar, né, e a câmera faz esse movimento bem fluido, né, bem esse tipo de movimentação, né, de dolly, de estabilizador, de gimbal, né, são bem fluidas, são quase que espectrais, assim, né, uma coisa de você acompanhar a cena quase que como um fantasma, né, essas aéreas, né, e de câmera car são muito super-humanas, né, já essas questões de câmera com tripé, movimentação do tripé panorâmica e tilt é muito
descritiva, né, muito cúmplice, assim, muito, né, tem também essa carga de cumplicidade que a movimentação estabilizada, espectral tem, né, então vão ter significado. Câmera na mão, geralmente é aquela coisa nervosa, cena de ação, né, então tem seus significados narrativos, né, essa... cada movimentação de câmera específica, né, elas têm de fato um propósito, né. Gente, tripé de câmera, tripé de fotografia. Eu trouxe dois exemplos aqui de tripés que eu adoro, né? Esse aqui é um Benro, né? Um Manfrotto, ele é metade Benro, metade Manfrotto. Ele é bem pesado, né? É todo de metal, de ferro. É interessante isso, né? Porque não é qualquer esbarrão que vai fazer tremer só a imagem, né? Esse aqui também é de ferro, né? Também pesado, mas um pouquinho mais robusto. Ele tem mais partes, né? Mais, como eu posso dizer, mais desses ferros aqui, fazendo que a estrutura seja um pouquinho, o peso seja melhor distribuído, né? Ambas as cabeças são fluidas, hidráulicas, né? Isso é muito interessante, porque faz com que o movimento de panorâmica, tilt, sejam bem suaves, né? Então, assim, são tripés que estão aí na faixa de R$ 1.000, né? R$ 1.000, R$ 1.000. Mas valem assim a vida inteira, assim, vão aguentar porrada, lugares assim hostis onde está tendo disputa, gente chutando seu tripé em coletiva de imprensa, assim, né, uns ambientes assim que não são muito legais, ou show cujo subgrave está muito intenso e faz vibrar tudo, né, com os tripés mais magrinhos, mais, sabe, menos robustos, a câmera, o tripé, tudo trepida, né, e vibra com a imagem, né, isso dá uma modificada que você não deseja, às vezes, não espera, vai te dar um resultado que você não esperava, às vezes, no vídeo, né. O que é interessante atentar ao se adquirir um tripé, né, que vale muito a pena, é essa bolha, né? Esse nível, né? Onde você consegue justamente ajustar posteriormente, uma vez posicionada a câmera, né? O alinhamento dela com o horizonte e com a cena, com o cenário, para o seu quadro não ficar torto, né? É muito importante levar isso em consideração. Eu gosto de tripé que venha justamente com esse nível. Tripé de foto. Isso aqui é um amigão, sabe? Ele é mais em conta, ele é reto, né? Tem esses 3 estágios, né? Que você justamente tem essa borboletinha para você ajustar a pressão, né? Tamanho, né? O ideal ao abrir essa base aqui é não, opa, é não abri-la, como eu posso dizer, abrir demais, né? Porque isso mexe com a estabilidade, e também não abrir de menos, né? Que é o mesmo caso, né? Ou seja, tem que fazer uma abertura assim razoável, né? Para poder justamente sustentar o peso das luzes. E dá para, enfim, dá para botar eventualmente até uma câmera num tripé desse, né? Porque como ele é bem mais alto, né? Às vezes você pode justamente botar um ball head, né, na cabeça do tripé. Ele que tem esse parafuso aqui, né? Padrão de tripé, né? Você pode botar um ball head em cima desse tripé e angular com a câmera, né? Posicionar, porque se você rosquear ela aqui, ela vai ficar reta, né? 90 graus, né? Perpendicular ao solo, né? Mas agora, se você bota um ball head aqui em cima, você pode levantar bastante esse tripé e atirar para baixo, botar, quem sabe, no cantinho da parede e vira... Você consegue simular o efeito de uma câmera de segurança, sabe? Justamente por causa da altura que um tripé desse te proporciona, né? Ele é utilizado para luz, mas pode quebrar esses galhos com câmera, com movimentação de câmera, né? Você posiciona um slider com 2 desses, né? E vai deslizando. É um tripé muito versátil que vale a pena adquirir 1, 2, 3, justamente para cada ponto de luz que você for ter ou movimentação de câmera. Interessante que ele
chega aí no máximo a R$ 100, né? Então é um investimento que vale muito a pena, né? Se você estiver montando um estúdio, né? Ou simplesmente você quiser adquirir, né? Para montar suas luzes quando você for, enfim, fazer alguma coisa em loco, né? Uma saída de campo, digamos, né? Então esse é o famoso tripé de iluminação, ok, pessoal? All head, né? Como diz o nome, cabeça bola, né? Você rosqueia num tripé, justamente um tripé que não te dê essa angulação, não seja uma estante girafa, né? Não tenha uma, né? Não te dê essa, além disso, da função de suspender o seu equipamento, sua câmera, sua luz, ele não posiciona, não dá esse acabamento final, né? De posição, né, que você conseguir angular, né, é para isso que serve o bowhead, né. Você consegue justamente ter esse ajuste fino da posição uma vez que está suportado, uma vez que está sustentado, né, esse aparelho. Esse aqui é um exemplo mais robusto e aqui é um exemplo mais simples, né, onde a gente tem justamente esse parafuso aqui para pressionar na posição que a gente eventualmente quiser posicionar o nosso aparelho. Esse aqui é uma boa dica, né? Todo fotógrafo tem um, né, no kit, porque ajuda justamente a posicionar uma luz, uma câmera, um monitor, ou pode servir até para o som, né, pessoal? Né? Para você posicionar num lugar muito específico, né? Um gravador, um microfone. Que equipamento é esse aqui, pessoal? Isso aqui é um equipamento de movimentação de câmera, que é comumente conhecido como slider, né? Deslizador. É um trilho, deixa eu afrouxar aqui esse carrinho, né? Que tem um carrinho móvel que anda sobre ele, né? Isso dá, né? Ele é um slider manual, né? Ele vai me dar essa noção de movimentação lateral, né? Essa lateralidade, essa movimentação de câmera descritiva, assim, né? Que você vai passeando pela cena. Aí esse é um slider manual, né? Esse aqui já é um protótipo, né? Bem bacana de um slider motorizado. Opa, desculpa. Um slider motorizado, né, pessoal? Olha aqui que interessante. Eu vou ligar ele aqui no controle. Ele tem aqui uma chave para ajustar a direção, né? Se inda ou vinda, de esquerda para direita ou da direita para esquerda. E um dimmer aqui, né? Justamente um potenciômetro, um ohmímetro, uma resistência para ajustar a intensidade, a velocidade desse momento, né? E aqui ele anda para o outro lado. Esse tipo de equipamento motorizado, automatizado, tira o cavalinho da chuva com relação ao som, né? Como vocês já puderam ouvir, esse motorzinho aqui dele, olha o barulhinho que ele faz, né? Então, assim, são imagens de cobertura. Depois você grava o som por cima, né? Para cobrir justamente esse ruído mecânico, esse ruído da máquina, né? Que vai interferir no seu áudio. Mas esse brinquedo, né? Essa movimentação de câmera é ótima para se fazer um time-lapse, né? Um time-lapse movimentado, né? Só que não manual, né? Ou seja, fica automatizado, fica bonito a cena, né? Quando você acelera. Bom, galera, eu tô com o celular posicionado aqui no meu slide motorizado. Vamos fazer um teste. Para um lado, para o outro. Legal essa imagem, né? Ou seja, dá uma caprichada, dá um movimento assim, descritivo, né? Você vai sendo cúmplice assim da cena, você vai sendo apresentado de forma muito,
muito delicado e interessante. Eu gosto muito desse recurso, né? Esse então é a movimentação de câmera chamada slider. No caso essa, né, o slider motorizado. Câmera car. Olha que legal essa opção, né? Essa solução para um possível câmera car, né? Isso aqui é uma daquelas ventosas, né? Fixar aqui, ó. Como é que tá? Fixou, né? Eu não consigo tirar mais da mesa, né? Se eu puxar, eu posso levantar a mesa, né? Essas ventosas de carregar vidro, né? Que o pessoal compra, sabe? Nessas lojas feito Leroy Merlin e afim, sabe? Castelo Forte, justamente para manusear vidro, né? Você faz essa sucção com as ventosas e levanta a peça de vidro sem ficar segurando no cantinho. Às vezes a peça é muito grande, né? Você não consegue abraçar os lados dela, né? Então sou esse tipo de ventosa. Essa ventosa, o que foi feito com ela, né? Eu e uns amigos, a gente furou, pegou uma furadeira, né? Esse aqui é um material de plástico, e a gente furou e botou esse parafuso aqui, né? Que é aquele padrão de câmera. E aqui a gente consegue atarrachar uma câmera ou um ball head, né? Que eu ainda vou falar especificamente sobre o ball head, né? Que é essa parte de cima do tripé, que você pode rosquear e ajustar justamente a posição em que fica, né? Você não vai ter movimentação de câmera, né? Mas é mais uma coisa para um dispositivo para angular, né? Esse afixar da câmera, né? E com isso você coloca, sei lá, no topo do carro ou no capô ou no vidro, né? Faz essa sucção e a câmera fica parada, né? O movimento que você fizer no carro, a câmera vai seguir, né? É uma solução bem barata, né? Outro exemplo para você fazer um câmera car é uma GoPro, né? A GoPro vem justamente com adesivos, né? Você consegue colocar do lado de dentro, do lado de fora e enfim, é uma câmera feita para essas coisas, né? Para se colocar em capacete, né? Fazer subjetivos, mas também fazer câmera em veículos. Essa aqui é interessante porque aguenta uma DSLR, né? Aguenta uma câmera mais pesadinha, né? E fica bem fixo no carro, né? Fora aqui, ó, meu amigo, isso aqui foi bem barato de fazer, né? Bem barato assim, nada né? Mas isso aqui é bem mais compensador do que, às vezes, alugar um reboque, sabe? Ou, de fato, alugar um câmera car, né? Então, é uma solução interessante para você, né? Fica a dica, uma vez que, por mais que eu faça essa sucção e fique ali pressionado, né? Vale a pena, enfim, passar uma fita, um barbante, uma corda para prender a câmera a isso, né? Outra corda, outra fita para prender isso ao carro. Quem sabe uma corda para você segurar do lado de dentro, caso isso aqui, porventura, não que vai sair, né? Mas por algum acaso de destino, isso aqui descolhe do carro, você consegue puxar a tempo e não passar com o carro por cima da câmera ou coisa pior, sabe? Então, assim, fica aqui uma dica, né, para um aparelho que pode ser utilizado como câmera car. Beleza, galera? Acabo de fixar aqui no meu carro. Meu carro tá velho e sujo, então não reparem. Eu aproveitei para botar aqui um ball head e um suporte aqui de celular, né? Esse celular que tá filmando, eu vou ajustar aqui a posição dele aqui ainda, né? Mas ele vai filmar o trajeto. Depois eu vou ver se eu não coloco esse equipamento dentro do carro para fazer um contraplano. Olha como é que tá sujo o painel do meu carro. Não, mas não é isso que eu quero falar, não. Eu coloquei agora a ventosa do lado de dentro do carro, né? E vou fazer agora um contraplano, assim, o plano do motorista, né? Olha como é que ele ficou fixado aqui no vidro, né?
dois acessórios mais sussa, né? Mais sussas para quem trabalha com celular. Isso aqui é um cage, né? Uma gaiola, né? Para justamente você aqui morde o celular e você aperta. Tem várias sapatas, roscas padrão de tripé, né? Você consegue colocar num tripé. Ou seja, é muito bom que ele te dá uma estabilidade, né? Na hora de filmar. E você vai colocando os acessórios que você quiser. E se quiser, pode colocar até num tripé, né? Eu acho isso aqui bem bacana. Tripés de mesa, né, para celular, para câmera, né, que eles são bem modulares, você ajusta o ângulo da coisa. Enfim, pode ser também uma dica interessante, tá? Vou mostrar um acessório aqui rapidinho, né? Isso aqui é um mount, né, que vem de montaria, digamos, né, que você coloca na parte de cima da câmera, né? O pessoal chama de sapata. E ele meio que multiplica as sapatas, né? Você pode colocar 3 flashes aqui, LEDs, LED microfone, mais de um microfone, microfone gravador, né? É interessante esse tipo de acessório quando você está com a câmera parada num tripé e precisando acoplar às vezes um monitor, um LED, né? Múltiplas coisas em cima dessa câmera, né? É ideal que o tripé seja robusto, né? Para além de sustentar a câmera, sustentar todos esses acessórios, né? Mas fica aqui uma dica. Dá para até transpassar uma sombrinha aqui, um guarda-chuva, né? Para, enfim, ajudar a difundir a luz, direcionar, inclusive. Esse aqui, então, é um mount, né? O pessoal chama também de bracket, né? Bracket. As DSLR, elas, enfim, quando você as manuseia, né? Quando você faz câmera na mão, né? Elas ficam muito. A imagem fica muito tremida, né? Muitas delas não contam com estabilizador nas lentes, no sensor, né? Então é muito interessante tanto para ajudar, né, nessa estabilização do manuseio, né, quanto para se acoplarem vários acessórios. O uso de, por exemplo, um rig, né? Esse aqui é todo modular, né? Vou, por exemplo, guardá-lo, né? Botar aqui na versão mais compacta dele, né? Eu não uso mais esse tipo de equipamento, mas esse aqui me acompanhou por anos, né? Esse aqui tá bem surrado, né? Como vocês podem perceber. E, enfim, ele fica bem compacto assim para você poder guardar na mochila. Olha que interessante, ele é cheio dessas roscas, né, de tripé para você justamente ir colocando mais acessórios, luz, monitor, microfone, né, follow focus. Ele é muito interessante porque você pode deixar ele em diversas posições, né? Vou colocar, mostrar as duas ou três mais comuns aqui que eu sempre usei. Com essa aqui, vou ver até se eu consigo passar aqui por outro lado da câmera. Com essa aqui, né, você consegue usar ele quase como uma espingarda assim, né, onde você segura contra o seu corpo para dar uma estabilidade, né. Você pode botar por cima do seu ombro assim também, ou colocar para frente isso, para se tornar uma alça. O pessoal que grava vídeo de skate usa muito isso, justamente porque você consegue, enquanto você está remando assim com o seu skate, né, você está seguindo outra pessoa que está na sua frente de skate, né. Vou tentar levantar isso aqui. Você bota a câmera aqui em cima e você vai remando, né, e tendo essa estabilidade, né, bem rente ao chão, né, você consegue fazer esse tipo de quadro, né, com uma lente grande angular, então, beleza? Então esse aqui é o rig, né, rig, ele é ótimo, essa estrutura para você usar de ombro, né, e
ia estar rachando vários outros equipamentos, pendurar várias coisas. No final sua câmera fica um monstro, né? Mas fica tudo seguro, tudo num lugar só, estabilizado. E ele é todo modular, né? Você consegue ajustá-lo de acordo com a necessidade que você tem. GlideCam, esse estabilizador manual, né? Olha que legal. Ele pode ficar girando. Enfim. Só brincando aqui. Qual que é a ideia? Ele tem esses contrapesos aqui embaixo, né, que você pode até ajustar o tamanho, né? A distância que fica da parte de cima, né? Da câmera, justamente para compensar, né, o peso da câmera. E você pode ir sugerindo, né, com o movimento da sua mão, do seu corpo, que direção ele vai. Ele não está calibrado, né, não está nem com os pesos nem com a câmera, né, mas eu queria mostrar que é um equipamento que a gente tem de estabilização de câmera manual aqui no campus. E ele é muito interessante, é cansativo, né, mas a dica é a seguinte, né, o Magrelo falando, né, mas cara, cinegrafista, operador de câmera, se vocês não tiverem percebido isso agora, vocês vão perceber em algum momento da vida de vocês. Tem que malhar ombro. Não tem jeito. Porque você fica o dia inteiro suspendendo, sustentando, né? Então, é sempre uma boa dica fazer exercícios para fortalecer essa musculatura aqui, né? Que eu não tenho. Olha que legal esse equipamento aqui. Esse aqui é um Ronin, né? O nome dele é Ronin, né? É um estabilizador, né? E como eu posso dizer, ele é dessa marca DJI, que é justamente a marca que faz drones, né? Os drones mais famosos, etc e tal. Eu estou mostrando ele justamente porque feito aquele gimbal, né? Ele vai ajudar a estabilizar a sua câmera, né? A imagem da sua câmera, caso você esteja fazendo algum movimento, né? Você esteja com ela na mão, correndo, dando passos, né? O que quer que seja, né? E não só isso, né? Como você pode ver, ele tem esse joystick aqui, esse direcional, né? Onde você pode justamente controlar a movimentação que a câmera vai fazer nesses eixos aqui que ele tem, né? Vai girar, né? Tanto 360 quanto, né, lateralmente, quanto frontalmente e para trás, né? Então tem toda essa direção que ele pode funcionar. Esse espaço aqui ao lado é justamente para você acoplar um celular, né? E monitorar. Tem o respectivo aplicativo desse aparelho aqui, onde você consegue controlá-lo, né? Justamente fazer essa movimentação da câmera. Ao invés de usar um joystick, você pode fazer no dedo. Inclusive, você pode programar, né, lapsos, né, lapses temporizados, assim, né? Ou seja, eu quero fazer um time-lapse, disparos de fotos, né, fazendo 360, ou subindo e descendo, ou não, combinando determinados movimentos, né? Então serve para isso, né? Ele é muito interessante porque você consegue programar, né, o movimento dele pelo celular, né? E fora toda a questão, né, da estabilização, né, pessoal? Olha aqui que interessante, né? Você consegue fazer esse tipo de movimento pelo joystick, né? Ou pelo próprio celular, se for o caso, né? Se você aqui o acoplar, baixar o aplicativo, parear um equipamento com o outro e mandar ver. Ah, professor, você acabou de falar aí da DJI, né? Por que você não fala sobre drones? Assim, se vocês me permitem, digo, eu me reservo aqui o direito, né, de manifestar minha opinião a respeito desse tipo de equipamento. Eu não sou muito fã de drone porque, como diz do alemão, né, de uma frase alemã, drones caem. Tô brincando, eu sou muito bobo, eu tenho que parar com isso. Drones caem, galera. Drone é um brinquedo, assim, praticamente. Não é um brinquedo, é um equipamento de trabalho, né? Mas, assim, a chance dele cair é muito grande, dele ser derrubado, de você bater em alguma coisa, ou de acontecer um mau funcionamento e, de repente, um equipamento
10.000 pratas, cai no chão e já era, você perdeu, sabe? Eu sou um pouco traumatizado com isso, então assim, eu nem considero. Até porque, diga-se de passagem, quando você está fazendo um vídeo, né, a imagem aérea, você vai usar um, dois planos, no máximo. Você não vai. São raros os exemplos que você vai construir um filme inteiro com imagem de drone, sabe? Inteiro, inteiro. Então, eu até prefiro ter sempre à mão ali o contato de alguma pessoa que trabalha com drone, né? E eu alugo, né, a diária dessa pessoa, eu negocio um valor. Olha, eu preciso que você faça meia dúzia de planos ali em tal lugar. É rapidinho, é pontual, esse tipo de coisa. E às vezes você até faz esse tipo de investimento, né? Contrata esse fornecedor e o cliente nem repara que você teve esse trabalho. Então, assim, eu acho muito custo, muito risco para pouco benefício, sabe? Isso sou eu falando, tá, pessoal? Me reserve esse direito aqui de dar minha opinião. Como vocês podem ver, essa foto foi um drone, né, que eu e meu sócio deixamos cair, né? Parabéns. É uma dor tremenda, né? Além de um prejuízo que não vou nem comentar aqui, beleza? Enfim, eu prefiro contar essa história de um problema que eu já passei e que vocês, enfim, de alguma forma tirem proveito disso e não passem pelas coisas que eu passei, né? Esse é meu objetivo. Então, drone é isso aí, galera. Eu até prefiro contratar quem tenha, sabe? Fomentar o mercado, esse tipo de coisa. Porque eu mesmo eu tenho 1000 prioridades antes de investir num equipamento que voa, sabe? E que pode cair. Fica aí minha dica. Você tem todo o direito de discordar comigo e me achar um paranoico. Mas já passei por isso e não quero passar por isso de novo.